O Paulo Guedes tem dito aí que é contra essa criação de um novo imposto, ele prefere que o auxílio emergencial seja custeado por cortes no orçamento. Até que ponto a gente pode acreditar nisso, hein? Bom, a informação que tem mesmo é essa, né? Uhum. Até porque é o seguinte, se o governo patrocina a ideia, isso vai ser tanta pancada, vai ser tanta, né, que eles preferem ficar de fora disso. Não surpreenderia se aparecesse algum deputado endossando essa ideia, um deputado ou senador, né? Mas eu acho que não, eu acho que isso não, de fato, não passa por a criação, né, ou a recriação da CPMF de outras maneiras, como eles defenderam no ano passado, não será uma coisa provisória, né, como foi a CPMF lá nos primórdios, né, que era uma contribuição provisória que acabou virando permanente, né? E não é piada, mudaram mesmo, né? O nome era contribuição provisória e virou contribuição permanente. Eu acho que eles não farão isso dessa mudança uma coisa provisória. Vão fazer em definitivo e eu acho que há grande chance disso vir a acontecer. O que a gente viu hoje na Comissão Mista de Orçamento foi a concretização de um movimento político, um movimento que eu digo assim, né, do tabuleiro político, que foi feito pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira, em outubro, quando ele indicou a deputada Flávia Arruda para a presidência da Comissão Mista de Orçamento. É a primeira mulher deputada a assumir essas funções. E, portanto, assim, para a deputada, certamente é algo muito marcante. É muito marcante aqui para a política do Distrito Federal. Mas, naquela ocasião, porque, assim, quem é que indica o presidente? É um cargo reservado para quê? Ou para quem, né? É reservado para o maior partido ou para o maior bloco partidário. O maior bloco partidário era o Centrão, os partidos de centro liderados pelo deputado Arthur Lira. Foi por isso que ele apresentou a candidatura de Flávio Arruda lá em outubro. Só que o Rodrigo Maia estava pretendendo, aliás, ele fez várias investidas nesse sentido, né? Ele estava tentando indicar os ocupantes de presidências, de cargos na mesa, etc. e tal, do seu sucessor. Ele estava querendo, enfim, manipular isso, né? Você viu o que aconteceu na eleição da Câmara, né? O que aconteceu foi isso. Poucas horas antes da eleição, ele reúne os líderes e toma uma decisão em que ele simplesmente escolheu o ministério, entre aspas, do presidente que iria sucedê-lo, no caso, o Arthur Lira. E aconteceu isso também na CMO. Aí o que é que aconteceu? Quando o Arthur Lira indica a Flávia Arruda, e como o Rodrigo Maia não tinha votos para enfrentar essa candidatura, ele simplesmente impediu que a votação ocorresse. E com isso não foi instalada a Comissão Mista de Orçamento desde o princípio de outubro. Você vê o mal que essa brigalhada política acaba causando ao país, né? E em razão disso, não se votou o orçamento. E o ano começa, nós já estamos no dia 10 de fevereiro, portanto, há mais de 40 dias o ano começou e o país não tem um orçamento. O governo federal, a União, não tem um orçamento para seguir. Essa ideia da volta da CPMF já tinha sido lançada algumas vezes pela equipe econômica, por alguns parlamentares, essa discussão do retorno na criação de um imposto que seria a saída para financiar um socorro para as pessoas que deixaram de receber o auxílio emergencial. É, o presidente da comissão mista de orçamento, da comissão mista da reforma tributária, perdão, no Senado Federal, o senador o Roberto Rocha, chegou a dar entrevista falando que talvez a solução seja uma CPMF, uma nova CPMF. Então, de vez ou outra, esse assunto volta como uma saída para financiar o que seria o aumento de gasto no socorro a essas famílias que deixaram de receber o auxílio emergencial. O governo está propondo pagar para 30 milhões de brasileiros cerca de R$ 200 por 3 meses, mas ainda não há solução de onde é que vai sair esse dinheiro. Não está claro. Então, isso precisa ficar claro. E a instalação da Comissão Mista de Orçamento hoje, como bem explicou o Cláudio Humberto, é um imbróglio político que se arrastou ao longo de meses e que é um retrato da incompetência do Congresso Nacional que a gente tem. Porque
Como é possível uma coisa tão básica como todo ano eles têm que fechar o ano e votar o orçamento do ano seguinte? Simples assim. E mecanismos como parar, evitar que eles vão para o recesso parlamentar sem ter votado o orçamento do ano seguinte, tem previsão até para isso, mas nada acontece. Eles simplesmente deixam de fazer o trabalho deles e vão para o recesso. Isso porque foi um ano super atípico com relação à presença, né? Ao trabalho. É uma coisa que a gente vive dizendo, que parlamentar só trabalha terça, quarta e quinta em Brasília, que no fim de semana tranquilo, viajam para suas bases. Eles dizem Terça que e isso é quarta. fazer política. Na quinta-feira de manhã, às vezes tem gente lá ainda, né, Cláudio Beto? É muito raro, mas Muito acontece. raro. Reunião, muito difícil. Sessão, A então. reunião na quarta-feira vai até Senhora. muito mais tarde, eles perdem a hora, né? Então, já tem um modelo atípico de trabalho. Uma coisa básica. Instala, aprova o orçamento do ano seguinte antes de fechar o ano. A gente passou sem isso. É muito absurdo imaginar que o orçamento da máquina pública toda pode ficar travada por essa incompetência, por falta de um acordo, numa comissãozinha de um presidente. É de deixar a gente até meio sem chão, né? Mas, enfim, agora, instalada a comissão mista de orçamento, não tem desculpa, eles têm que encaminhar esse assunto e achar uma solução que não doa no nosso bolso para financiar a perda de renda das pessoas que perderam também emprego e que estão enfrentando muita dificuldade. E isso tem que sair rápido. Uma coisa não está completamente atrelada à outra. A discussão parlamentar costuma ser lenta, mas o governo federal tem que dar uma solução para retomar o pagamento desse auxílio emergencial o mais rápido possível, porque ainda tem um residual sendo pago no mês de janeiro para um grupo muito pequeno de pessoas, mas o auxílio emergencial acabou em dezembro. Acabou. E aí? E agora?